Quando rezava Jesus? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Vejam, quando rezava Jesus? E nós estamos nos debruçando sobre a oração. A oração, e nada melhor do que olhar a Bíblia, os grandes mestres da oração. E nós vimos lá no Antigo Testamento como se rezava. E agora estamos com Jesus. E a pergunta do número 542 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ela diz assim: quando Jesus rezava? Vejam, quando que Jesus rezava? E olhando o Evangelho, o que nós vamos descobrir? Vamos descobrir que Jesus rezava muitas vezes, muito. E a oração era o ar que ele respirava. A oração era o alimento da sua vida. E nós vemos muitas vezes Jesus em oração. E ele retirava-se em solidão para o deserto. Gostaria de abrir aqui um parênteses, esclarecer. Quando se fala em deserto lá em Israel, lembrar que em Israel há muitos desertos. Por exemplo, na cidade de Jerusalém, é só sair da cidade e a gente já está no deserto. Por isso se fala muito nos evangelhos que Jesus se retirava para o deserto para rezar. E Jesus gostava de rezar sozinho. Nós vemos aqui, vem nos ensinar também que a importância da oração comunitária, e ele nos dizia: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Mas ele tinha necessidade de estar com seu Pai. E o que ele fazia nesta oração? Sem dúvida, os pensamentos dele, as lembranças dele, éramos nós. Que confortador saber que Jesus rezou por nós. Vejam, Jesus rezou a Deus Pai por nós. E aqui ele rezou por aqueles pelos quais ele derramaria o seu sangue para nos salvar. Então nós estivemos presentes. Então Jesus rezava à noite sempre, e muitas vezes à noite. E Jesus rezava antes das grandes decisões, por exemplo, antes de escolher os apóstolos. Também passou a noite em oração. Depois ele desceu e escolheu aqueles que ele quis para ficar com ele para evangelizar. Era uma escolha importantíssima, não só por critérios humanos. Se fosse seguir critérios humanos, ele teria ido lá no templo e traria lá pessoas muito sábias, que seria uma força muito grande no trabalho do evangelizador. Mas não foi isto. Vai lá na beira do mar da Galileia, vai em cobradores de impostos para escolher essas pessoas e serem seus colaboradores, os seus apóstolos, os seus enviados. Mas os escolhe só depois de rezar a Deus Pai. Então podemos dizer que toda a vida de Jesus era oração. Por quê? Porque toda ela era uma consciência de que o principal era fazer a vontade de Deus. E a oração nos dá este dom. Nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Pode ser quando você se apega ao pecado, pode ver, quando você se apega ao pecado e não quer largá-lo, não quer largar aquele pecado, a primeira coisa que você deixa é a oração. Por quê? Porque a oração vem a verdade. Na oração vem a verdade, você toma consciência na oração. E assim eu não posso continuar, tenho que mudar. Mas se você não quer mudar, então, para não ser incomodado, não só pela consciência, mas também pelo Espírito Santo, você fala em oração e você deixa de rezar. E Jesus nos ensina que rezar é entrar em comunhão permanente com Deus Pai. Uma comunhão de amor com o Pai. Um entrar em contato com alguém que sabia que o amava. Isso é necessário. Então, quando você se colocar em oração, em primeiro lugar, tome consciência de Deus naquele lugar, que pode ser um quarto fechado,
em contato com a natureza. Não importa onde, você tem que tomar consciência, Deus está aqui. E depois, humildemente, peça perdão dos seus pecados, daquilo que você fez que ofendeu a Deus, coloque-se à disposição de fazer a sua vontade, e aí se cria um espaço para um momento íntimo com Deus. E lembre-se o que dizia a Madre Teresa de Calcutá: rezar é escutar a Deus. Rezar é escutar a Deus. Colocando-se nesse estado de oração, você progredirá rapidamente nesta escola de oração, que é Jesus, o seu exemplo. Então, para que você aprenda a rezar intensamente com Jesus, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma divindade do vosso Ilhadíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.